Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e a aula de hoje é a aula 30, que trata da sequência numérica. Gente, é uma aula do ensino fundamental do 7º ano, a componente curricular é matemática, a unidade temática é álgebra e a habilidade fundamental é utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Nesta aula, você irá aprender a reconhecer a regra de formação de sequências numéricas e utilizar variáveis para descrever a regra de formação de sequências numéricas. Bom, gente, nós podemos começar falando dos números naturais, da contagem, né? Também conhecido como princípio da contagem. No nosso cotidiano, todos os dias, nós nos deparamos com atividades que nós fazemos e realizamos que envolvem o ensino e a utilização da matemática. Coisa que a gente mal percebe, só que nós estamos sempre utilizando. Como, por exemplo, quando nós olhamos o relógio para ver que horas são, se estamos atrasados ou não, isso envolve ensino da matemática. Quando a gente contabiliza a quantidade de bebida que vai tomar, seja ela de café, leite ou suco pela manhã. Quando a gente conta a quantidade de metros ou quilômetros que a gente percorre até a escola ou o trabalho. Quando a gente contabiliza a quantidade de árvores que tem nesse trajeto, a quantidade de animais que tem nesse trajeto, tudo isso envolve a contabilização, ou seja, a sequência de alguma quantidade de valor, independente da unidade de medida. Então, nós vamos nos especificar mais nas sequências numéricas. Sequência numérica, pessoal, é todo grupo de número disposto em uma determinada ordem, em que podemos identificar o primeiro elemento, sendo que esse primeiro elemento também é determinado como termo, tá? O segundo elemento e daí sucessivamente. Por exemplo, você já deve conhecer a sequência dos números naturais. A sequência dos números naturais é essa aí, ó, 0, 1, 2, 3, sendo que esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, apesar de não coincidir com o número, ó, o primeiro elemento é o número 0. Segundo elemento é o número 1, terceiro elemento o número 2, quarto elemento o número 3 e daí sucessivamente. Esses elementos também podem ser chamados de termos. T1, T2, T3, T4 e daí sucessivamente. Lembrando que esses três pontinhos que nós chamamos de reticências identificam que essa sequência não tem fim, ou seja, essa sequência é infinita. Agora acompanhe as seguintes situações. Ó. Quais os primeiros 5 elementos da sequência de números naturais formadas a partir do 1, sendo que cada número da sequência é formada pelo seu antecedente adicionado de 3 unidades. Ó, gente, o primeiro número é o número 1. Esse número é o nosso termo 1, ou seja, T1. Aqui nós vamos ter um número 2, que vai ser o nosso T2. Só que ele fala o seguinte, ó, que é formado a partir do 1, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente adicionado de 3 unidades. Quem é o antecedente do termo 2? É o termo 1. Qual valor é? É o 1. Então, aqui vai ser, ó, 1 mais 3, que dá quanto? Dá 4. Então, o valor que vai estar aqui é 4. No termo 3, é o seguinte, a gente vai pegar o termo anterior, que é o 4, e adicionar 3 unidades. 4 mais 3 dá quanto? Dá 7. E daí sucessivamente. Agora a gente já faz de cabeça. Ó. Do 1 pulou para o 4, que pulou para o 7, que agora vai ser quem? O 10. O próximo vai ser o 13. O próximo vai ser o 16. E daí sucessivamente. Ele pediu só os 5 primeiros, então ia até aqui no 13, tá? Então esse aí é uma exemplificação da questão da sequência numérica, tá, gente? E como ele fala, os 5 primeiros elementos, isso significa que é uma sequência finita. Então, não havia nem necessidade de colocar esses outros termos adiante, tá? Então, como a sequência é finita, ela tem fim exatamente nos 5 primeiros elementos, ou 5 primeiros termos. Aqui nós temos o termo 4 e aqui o termo 5. Adiante, nós temos a definição de sequência numérica, que é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente, que é exatamente igual ao que nós acabamos de ver nesse exemplo anterior. Então, qual que seria a sequência dos números naturais pares? Gente, a sequência dos números naturais pares. Ele não falou dos números naturais não nulos, né? Então, a gente inicia do 0. Então, aí vem o 2... vem o 4, vem o 6, vem o 8
vem o 10 e daí até o infinito, que ele fala a sequência dos números naturais pares. Então, isso aí vai até o infinito, tá, gente? Lembrando que, professor, por que não tem nem o 1 e nem o 3? Porque o 1, o 3, o 5, o 7 são números ímpares. E como ele pediu a sequência dos números naturais pares, esses números não vão ser inseridos. Esse próximo exemplo fala a sequência dos números naturais ímpares de 1 a 10. Então, ó, quando fala a sequência dos números naturais pares, essa aqui é uma sequência infinita. Já essa aqui não, ó, ele limita. Ele diz que vai de 1 a 10, então é uma sequência finita. Então a gente vai colocar agora os números ímpares de 1 a 10. Nós temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Ponto. Acaba aí, porque é uma sequência finita, ou seja, tem fim. Então ela tem finalidade de estar exatamente apenas no intervalo que foi solicitado. Como a gente já fez isso, então parou. Ela é finita, tem fim. Agora vamos analisar a situação da reta numérica, porque você também já viu que é possível associar os números naturais, né, e todos os outros números que nós temos em pontos em uma reta. Nesse caso, nós chamamos essa reta de reta numérica. Vamos ver aqui, ó, se nós quisermos formar uma sequência de números naturais, tá? Bora ver aqui a reta numérica. Vamos colocar aqui a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só os números decimais, tá? Aí a gente coloca aqui, ó, uma reta. E aqui nessa reta nós podemos identificar esses valores. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui o 6, o 7, o 8 e o 9. Aqui nós só podemos associar esses números para título de comparação, para título de mensuração e para ter uma organização melhor, tá, gente? Na questão de ordenação. Agora, se nós quisermos formar uma sequência numérica de números naturais, iniciando do 0, ou seja, o primeiro número vai ser o 0, tá? O primeiro número é o 0 e sempre acrescentando 4 unidades. Então, ó, se nós colocarmos isso na reta numérica, nós vamos ter o seguinte. Nós temos aqui que o primeiro número é o 0, depois vem o 4, depois o 8. Professor, por que está pulando do 0 já pula para o 4? Porque ele diz, ó, no enunciado que inicia no 0 e sempre se acrescenta 4 unidades. Então, 0 vai 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20, aí vai 24, 28, 32, 36 e daí sucessivamente. Então a sequência obtida vai ser qual? Aí está a reta numérica, né? A sequência vai ser exatamente, ó, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36. Porque ele fala aí, ó, sempre seguindo esse critério. Então, isso é uma sequência. Quando tem uma ordem pré-estabelecida, quando tem aquele algoritmo, né, que vai dizer como que a sequência vai fluir, aí é só você seguir realizando esse processo. Então, a sequência é essa, e ali está a sequência representada na reta numérica. Gente, na sequência de números naturais, nós também podemos comparar 2 ou mais números naturais. Para isso, podemos também usar a reta numérica. Vamos observar e comparar esses números aí, ó. Vamos colocar uma reta numérica aqui. E como nós temos apenas 3 números, a gente começa 0, 1. Estou tentando aliar aqui com a escala, tá, gente? Aqui sempre inicia no 0. Então, aqui é 0. Aí, ó, o menor número que ele fala é 200. Aí depois vem o 500. Aqui, como está indo de 200 em 200, aqui é o 200, aqui seria o 400. Aí, ó, bem que assim seria o 500. E lá em cima seria 1100. Então, agora a gente vai fazer o quê? Comparar. Eles estão aí, né?
O que eu sei da relação entre o 500 e o 200? Que o 200 é menor que o 500, ou seja, ó, o tracinho aqui, ó, a bundinha da concavidade está voltada para o 200, ou seja, a concavidade está voltada para o 500. Quando a concavidade está voltada para o número, significa que o número é maior. Como aqui, ó, a concavidade é esse espaço aberto, esse espaço aqui, ó. Como ela está voltada para o 500, significa que 500 é maior que 200. Ou que 200 é menor que 500. E o mesmo processo a gente pode fazer para o outro valor, ó, porque a gente sabe que 500 é menor que 1.100. Então, ó, 1.100 é maior que 500 ou 500 é menor que 1.100. Então, essa aí é a questão da comparação numérica na reta numérica. Então, agora vamos analisar o que é uma sequência, né, gente? A classificação das sequências numéricas começa com a definição de uma sequência infinita. Uma sequência infinita ela é representada da seguinte forma, ó, A1, A2, aqui nós temos os elementos da sequência. Ó, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento e enésimo elemento. Esse enésimo significa, ó, que os elementos não param por aqui, eles são infinitos. Ó. Tem uma sequência enorme de números entre o A4 e o AN. E entre o AN e o fim, que não tem, né, porque ela é infinita. Então, aqui vamos ter um exemplo aqui, ó, a sequência dos números pares positivos, tá? Então, vamos considerar o zero. Então, gente, acima de zero é positivo. Então, vou colocar os números pares positivos. Tem o 2, tem o 4, tem o 6, tem o 8, tem o 10, tem o 12. A gente ia morrer e não ia terminar de colocar todos os números aí, porque é uma sequência infinita. Ela não vai ter fim. O número só vai crescer, tá, gente? Então, agora nós vamos aqui ter como exemplo a sequência dos números naturais. No caso da sequência dos números naturais, a gente inicia no zero, né? Aí vai colocando, ó, o número 1, número 2. Os números naturais incluem os números ímpares e os números pares, tá? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e daí sucessivamente. Como eles são infinitos, eles vão seguir sua vida, né? Agora vamos definir a sequência finita, ó. Uma sequência finita é representada da seguinte forma. É muito semelhante à sequência infinita, porém tem um entrave, ó. Nós temos o elemento 1, o elemento 2, 3, 4. Temos uma porrada de números entre o quarto elemento e o último, mas ela acaba. Não tem os 3 pontos aqui na frente como na sequência infinita, que a gente viu aqui. A sequência infinita tem a reticência. Essa reticência significa que a sequência numérica não para aqui. Já aqui na finita, não. Na finita, ela para. Se não aparece a reticência, significa que ela para nesse número bem aqui, que a gente não sabe quem é porque é o enésimo número. Mas vamos por um exemplo aqui, ó. A sequência dos algarismos do sistema decimal de numeração. O sistema decimal de numeração é aquele que vai do 0, aí eu coloco 3 pontinhos, até o 9. Esse é o sistema decimal, porque são só 10 números. Então, ele pede a sequência de todos esses algarismos aí. Aí a gente vai lá e põe, ó. Começa do 0, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, acabou. Essa aí é a sequência dos algarismos do sistema numeral no sistema decimal de numeração. Professor, se eu quiser descobrir só os números pares, vamos colocar os números pares de vermelho. Então, ó, são esses aqui. Lembrando que o 0 é considerado par, tá? E os que são ímpares são exatamente os demais. Então, nós temos 5 pares e 5 ímpares, porque nós temos um sistema decimal, que é constituído de 10 números. Então, gente, o que é uma sequência? Duas sequências são consideradas iguais se apresentarem os mesmos termos e na mesma ordem. Essa aí é a definição da igualdade de sequências numéricas. Então, ó, quando as duas sequências a seguir vão ser iguais, quando o A for igual a 2, ou seja, o A for igual a 2,
quando B for igual a 7, quando C for igual a 9, quando D for igual a 10 e quando E for igual a 20. Quando isso aqui acontecer, nós vamos ter uma igualdade de sequências. Somente se isso acontecer. Se isso não ocorre, então não vai existir. Então vamos considerar essas seguintes sequências aí, ó. Eu vou perguntar para vocês, elas são iguais? Existe uma igualdade de sequência entre essa sequência aqui e essa? Os números são os mesmos que estão aí, mas existe essa igualdade? O primeiro elemento, ou seja, esse elemento aqui, vamos chamar ele de A1, ele é igual ao elemento B1, supondo que esse aqui é o grupo A e esse aqui é o grupo B. Gente, o A1 é igual ao B1? Não, o A1 é diferente de B1. Por quê? Porque o A1 é 1 e o B1 é 5. E 1 não é igual a 5, 1 é diferente de 5. Portanto, não há igualdade entre essas sequências. Então, nesse caso, não há igualdade. Agora, vamos observar essas sequências aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o 3, aí vem lá para o 0,5, depois vai para o menos 1, depois vem para o 4. Vocês percebem alguma ordem nessa sequência, gente? Não. Primeira coisa, a única coisa que a gente percebe aqui é que ela é finita. Por que ela é finita? Porque ela não tem as reticências. Ela é finita e ela é não recursiva. Professor, o que é essa recursividade? Ela não tem uma ordem específica, a gente não consegue detectar a ordem dela, porque ela começa do 3, depois vai para o número decimal, depois vai para o número negativo, depois volta para o número par e positivo. Então, ela não tem uma sequência, uma ordem lógica. Nesse outro aqui, o que a gente pode perceber? Que ele é uma sequência infinita. Além disso, a gente percebe, ó, que os números estão sendo o quê? Dobrados, ó, do 1 foi para o 2. Do 2, 2 ao quadrado foi para o 4. Do 4, 4 vezes 2 foi para o 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é 64. Ou seja, a gente pode perceber que tem uma ordem aí, ó, que o n está elevado ao quadrado. O n é cada elemento. Ó. Esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto, e daí sucessivamente. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que tem 2 elevado a n. Então, a gente vem aqui, ó. Ó, nós temos aqui que se o 2 for elevado a 0, dá quanto? Dá 1. Se o 2 for elevado a 1, dá o quê? Dá 2. Se o 2 for elevado a 2, dá quanto? Dá 4. Se o 2 for elevado a 3, dá quanto? 8. Se 2 for elevado à quarta potência, dá quanto? Dá 16. Se 2 for elevado à quinta, dá 32. Se 2 for elevado à sexta, é igual a 64. Se 2 for elevado à sétima, é igual a 128. E daí, sucessivamente. Então, pessoal, nós só percebemos isso, ó, que a sequência, além de ser finita, ela tem uma ordem. E a ordem é 2 elevado a enésimo valor. Então, ó, a gente tem aí que esse aqui é o termo 0, tá? Então, a gente começa nessa sequência. Aí, percebam aí, ó, que tem essa linha lógica. Agora, vamos ver essa outra aqui, ó. Primeiro, ela é infinita também. E ela também tem uma ordem, ó, uma possível, tá, gente? Lembrando que isso aqui é uma possibilidade. Existe outra possibilidade? Existe. A gente pegar o número anterior e multiplicar por 2. Por exemplo, ó, se eu pego 1 e multiplico por 2, dá 2. Nesse caso, vou pegar o 2 e multiplicar por 2, dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. E daí sucessivamente. Então, é só pegar o número anterior, né, que é o t, n menos 1, e multiplicar por 2. Também é uma forma, tá? Além dessa daqui. Então, aqui vocês percebam, ó, tem o 1, depois tem o 1 de novo, depois tem o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 8, depois o 13, depois o 21. Então, vocês estão vendo aí, né, que começa com 1, depois retorna ele.
Aí pula para o 2. Você soma 1 com o seu anterior. Ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. E o próximo seria 21 mais 13, que dá 4, 34. Que seria o próximo valor. Então, essa aí é a sequência que tem ocorrido nesse caso. Então, nós podemos chegar às definições aqui. Ó. Definição de sequência recursiva e sequência não recursiva. Uma sequência é recursiva quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores, que é conhecido como termo inicial. Então, essa é a definição de sequência recursiva. Ela tem essa ordenação e essa lógica entre um termo e o seu anterior, tá? Ou o inicial. Já a sequência não recursiva é exatamente o contrário. Ela não vai ter essa ordem lógica, tá? São exemplos de sequências recursivas. 4, 16, 256, 5, 9, 13. Porque você pode ver aqui, né? Que o que aconteceu? Tem uma ordem. Ó. Se eu pegar o próprio 4 aqui e elevar a 2, 4 ao quadrado, dá 16. Não é verdade? Porque 4 vezes 4 é 16. 4 ao cubo dá 256. 4 a quarta dá isso aqui. Então, é só você pegar um número e multiplicar pelo seu anterior, tá? É a questão desse critério. Já aqui não, você está pulando de 4 em 4 casas. Ó. Esse mais 4, 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. E daí sucessivamente. Essas duas sequências possuem uma regra que nós chamamos de lei de formação da sequência. Tomando essa sequência aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16 e 32, nós podemos fazer algumas observações sobre ela. Primeiro que ela é infinita. Por quê, professor? Porque tem as reticências. É recursiva, porque ela tem uma ordem, que vocês podem ver aí, ó, do 1 vai para o 2. Significa que todos são variáveis do 2, ó, porque 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16 e 2 elevado a quinta é 32. O primeiro termo dela é 1 e cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por 2, que segue essa linha aí, essa linha lógica, tá? Com base nessas informações, qual é o 30º termo dela, para a gente descobrir o 30º termo? Então, vamos lá. Ó. Nós sabemos que o valor dos termos são esses aqui, ó, que estão aqui. Tá? O que acontece? O primeiro termo é o número 1. Qual que é a lei de formação? É o próprio número 1. Ou podemos ter como 2 elevado a 0 potência, tá? Ao número 0. No termo 2, nós temos o 2, ou 2 elevado a 1. No termo 3, nós temos o 4, que é 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado. No termo 4, nós temos 8, que é 4 vezes 2, ou 2 ao cubo. Aqui é 16, que é 2 à quarta, e aqui é 32, que é 2 à quinta. Então, o termo geral é dado por Tn, que significa termo geral, igual a 2n menos 1, sendo que n é igual ao número do termo, tá, gente? Que você quer descobrir. Então, ó, em que n é um número natural não nulo. Então, se a gente quiser descobrir o 30º termo aqui, ó, ou seja, o T30, nós vamos fazer o que aqui? Ó? 2 elevado a 30 menos 1. Então, vai ser o quê? O 30º termo é igual a 2 elevado a 29. Aí, professor, como que eu sei qual que é 2 elevado a 29? É só a gente pegar 2 e multiplicar por 2, 29 vezes. Isso aí vai dar um valor muito grande, né? Então, a gente pega aqui e calcula através da calculadora, ensinando vocês a utilizar a calculadora. Nesse caso, a calculadora, vocês vão ter o seguinte, ó. É 2 elevado, o elevado você pega nesse símbolo aqui, ó, x elevado a y, aí digita 29. 2 elevado a 29 vai dar 536, 870, 912, igual 536, 870, 912. Então, pessoal, esse aqui é o 30º termo dessa sequência. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.